Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast do Pubverso, o Pub Talk. Fala pessoal, eu sou a Manu, co-host do Pub Talks, e hoje eu vou estar aqui participando do debate junto com os nossos convidados que a Mandinha vai apresentar agora. Muito bom o tema de hoje, inclusive, falaremos sobre SEO. Estamos aqui com o Ítalo também, vai participar do nosso podcast para fazer as perguntas aí com a gente. E estamos aqui com o John para falar sobre o assunto, né, o especialista para falar sobre as práticas de SEO. Legal. Prazer mais uma vez estar com vocês. E é muito bom falar de um assunto que eu amo e faço há tanto tempo também. E dar meus 2 centavos aqui de contribuição, tá? A humildade. A humildade é muito importante. A gente colocou lá no nosso Instagram sobre a participação do John e a gente recebeu algumas perguntas, então ao longo do podcast a gente vai fazer essas perguntas aqui. Vamos citar quem fez para deixar as respostas esclarecidas. Aí, fique até o final para você ver a sua pergunta aqui. Fique até o final, perfeitamente. Aí tem aquele negócio também. E se inscreve, clica no joinha, manda pro seu amigo, fala, ó, não sei o quê, de programática, manda pra ele, pra gente conversar aqui sobre esses assuntos. Então, John, vamos lá. Primeiro, como que, na verdade, como a gente sempre fala, né, como que você começou a aprender sobre, como é que foi essa sua relação com a SEO, e quando que você viu que essa ferramenta ela poderia te levar a lugares, assim, inimagináveis dentro da internet? Sim, o SEO para mim foi muito uma questão que foi muito natural, porque eu tinha começado os sites antes de saber que existia SEO. Então, eu comecei a pesquisar assim que eu via, eu era muito motivado a ver os indicadores lá de real time dos sites, então eu fazia sites sobre, sei lá, futebol ao vivo, eh, audiência da TV, e eu era muito motivado para ver o Analytics. Naquela época era até um outro chamado Usamundo, enfim, a galera vai lembrar aí. Mas eu via aquele tráfego chegando, aquele fluxo de audiência chegando, sem entender de onde ou como. Aí eu acho que, acredito que o meu primeiro contato com SEO foi pesquisando no Google, inclusive, sobre, o que é SEO. E aí eu caí no site da Mestre SEO na época, que, enfim, muita gente vai lembrar, até hoje existe, do Ricotta, Fábio Ricotta. Caí num artigo, dele, inclusive, no site da Mestre SEO, que era uma agência, de SEO, atendia marcas, atendia portais também, e ali ele destrinchava tudo sobre o que era SEO, como funcionava, enfim, uma sigla, né, na verdade, assim, até hoje muita gente sabe não sabe nem como soletrá-la ali, SEO, né, não sei nem cara. Enfim, eu tive esse primeiro contato e não entendi nada no primeiro momento também, porque a própria sigla em inglês, eu não entendi o que acontecia ali, mas ali foi o primeiro contato, ali que eu comecei no mínimo a entender que, eh, práticas padronizadas ou práticas, vamos dizer assim, ti algumas ferramentas que eu fazia o conteúdo ou em palavras-chaves, que existia um padrão finalmente, que eu poderia replicar e aquilo entregar meu site, entregar meus conteúdos, para mais pessoas através do Google. Então esse foi o primeiro contato com SEO naquela altura, sabe. Uhum. E dali então, não parei mais, assim, de aprender, porque, novamente, eu acho que SEO, isso era uma verdade um pouco um pouco maior lá no passado. Hoje é um pouco mais subjetivo. Mas no final das contas, SEO era, e é um pouco ainda hoje, no final, muito sobre padrões, sabe. Padrões que você pode, replicar ou, enfim, padrões de conteúdo, padrões de estratégia que você pode replicar, e aquilo afinal porque a gente está lidando com algoritmos, no primeiro momento. Obviamente com a passagem do tempo ali, o Google foi cada vez mais tanto educando o mercado, de que na verdade a gente não estava, quem era profissional de SEO ou quem era profissional ali do meio, não estava lidando com algoritmos, mas estava lidando com usuários, com pessoas que precisavam ter suas necessidades, atendidas. E isso é um paradigma muito importante que eu acho que a maioria das pessoas até hoje não saca, né, porque, é muito fácil, entre aspas, você achar que está lidando apenas com algoritmo. E algoritmo você trata com padrões, padrões matemáticos ali, palavras-chaves, quantidade de palavras-chaves, quantidade de conteúdo, sendo que não, a gente está lidando com necessidades reais de outras pessoas do outro lado. E o algoritmo ali está perseguindo a a necessidade dessa pessoa, e se essas pessoas tiveram essas necessidades atendidas
Então, é muito difícil, porque a galera é meio viciada, eu digo até por mim mesmo, viciada em lidar com máquinas ali, mas no final das contas a gente está lidando com usuários e o Google persegue, obviamente, os interesses do usuário. Então, isso simplifica por um aspecto toda a questão de SEO e a questão de e também, como é que pode ser, e também, deixa muito mais complexo, porque, enfim, né, está Eu sinto até que, só complementando, né, tipo, eu acho que o SEO e o conteúdo eles são, eh, carne e unha, né, não tem como. E o conteúdo, quando você cria o conteúdo, ele é focado no usuário, né, na pessoa, você quer atingir a dor da pessoa ali e tudo mais, só que esse conteúdo ele precisa de ser estruturado para ser encontrado, né. Então, o SEO nada mais que faz, a própria sigla fala, né, tipo assim, é a otimização dos motores de busca, né, então você está criando mecanismos para que o motor de busca encontre mais fácil o seu conteúdo. O conteúdo, no final, ele é para uma pessoa, né? Mas você precisa de criar em uma estrutura que seja facilitada a encontrar ele, né? Achar ele, né? A forma de encontrar ele. Então, isso são até duas coisas diferentes que tem que estar na cabeça de uma mesma pessoa. Quem está fazendo conteúdo, ela tem que saber de SEO, e quem está olhando para as métricas pelo algoritmo no SEO, ela tem que entender de conteúdo. ignorante. Tá tudo muito linkado, né. Eh, e aí falando sobre isso, eu acho que é até legal a gente falar sobre ferramentas. Imagino que de lá pra cá, de quando você começou pra cá, muita coisa mudou dentro das ferramentas que a gente pode usar para otimização de SEO. Você tem as suas favoritas, as que você usava e que não largou, as que você usava e largou e aí agora você usa novas? Sim. Conta pra galera. Acredito que a parte de o ferramental ali, ele vem muito, justamente para atender necessidades que você tem de, entender em escala, muitas vezes, por exemplo, quais são as principais palavras-chaves que você deve tarear ali, ou quais são os interesses, o que há mais de interesse, qual o assunto que o usuário tem mais interesse ou não. É engraçado que eu lembro que lá atrás, era muito comum a gente saber de cabeça teoricamente ali, até pelo padrão que as pessoas que a gente via, né, das pessoas sendo atraídas ali pelo site, qual era a palavra-chave que dava mais certo para determinada coisa ali, para vários nichos. Então, eh, pra mim, as ferramentas vieram num contexto de tentar entender e descobrir, na verdade, não era um processo, foi mais um processo de discovery, que eu conseguiria fazer mais. Assim, quais outros nichos eu conseguiria atingir. Nichos esses que eu não até naquele momento eu não tinha testado ainda. Então, falando mais do ponto de vista prático de ferramentas, eu sempre gostei muito do SEMrush, porque desde lá atrás ele enfim, muito avançado ali na qualidade. E é engraçado, hoje eu acho que eu não ensino mais, por algum motivo, mas, especificamente o SEMrush, eu acho que eu fui cliente dele por 8 anos seguidos. É engraçado ver a conta lá e você ver uns sites que você é cliente sei lá, mais de 8 anos, assim, dado a consistência dele, nesse sentido. Uma outra que eu passei por muito tempo, foi a ProRank Tracker, que é uma finalmente ele fazia um pouco do que o SEMrush fazia, mas de uma maneira um pouco mais, precisa, que era finalmente, traquear palavras-chaves que eu colocava lá. Então, se eu queria acompanhar meus 30 sites lá, subir os 30 sites, as palavras-chaves que eu queria que ele acompanhasse, ele ia acompanhando diariamente ali qual era o meu posicionamento, nas buscas para aquelas palavras-chaves. E uma terceira, e essa de fato, assim, também utilizei por muito tempo, ainda utilizo, é o Ahrefs, né, o Ahrefs, como a gente chama aqui, dado que você consegue ver ali o histórico de backlinks, e além de mais, todas essas outras coisas aí que eu comentei, né, o rank tracking, né, que é o traqueamento ali de palavras-chaves, e também a descoberta de novas palavras-chaves. No final, você vê que todas as ferramentas, ou a maioria delas, as maiores, elas confluíram para fazer tudo, para serem generalistas. E isso é que é complicado, porque, de fato, às vezes a pessoa vai pegar um SEMrush lá para fazer tudo que o próprio Rank Tracker faz, o Ahrefs faz, mas ele tem maneiras diferentes e distintas de fazer ali, entendeu? Então, eh, facilitou a vida de muita gente, mas ao mesmo tempo complicou, porque nem sempre atendia de uma forma, robusta, assim, como elas individualmente começaram a atender, entendeu? Então, eu diria essas 3 ferramentas, assim, foram bem importantes nessa jornada aí,
no SEO, porque elas ajudaram em problemas específicos, entendeu? E não foi uma que resolveu todos, finalmente. Eh, e eu acho que até um assunto que a gente pode abordar depois, um pouco mais extensamente, mas o SEO ele veio se modificando tanto nos últimos anos que muitas dessas ferramentas, assim, de fato, pelo menos para o meu uso ali, ou para o uso do meu time, elas ficaram meio fora de mão, vamos dizer assim. Porque, seja, por exemplo, acompanhar o ranqueamento das palavras-chave. Tá, hoje você consegue fazer e deve fazer, mas assim, é cada vez mais complicado, dado que você, para cada server, para cada usuário, tem uma server diferente, para cada local, para cada. Então, assim, Positivo também, eu ia perguntar exatamente sobre isso que você está falando, que é assim, como que você viu a mudança de quando você começou a usar até agora, todas as mudanças de técnicas de SEO, e onde que você vê o futuro dessas modificações chegando? Porque quando a gente trabalha com a internet é muito importante a gente pensar lá na frente, porque a mudança é muito mais constante do que qualquer coisa, né? Então, é muito importante você estar preparado e saber do que está acontecendo hoje, mas mais do que isso, é importante também a gente olhar para frente e entender quais as possibilidades de acontecimento nos próximos 5 anos, por exemplo. Então, de acordo com a sua experiência, assim, de todo esse caminho que você teve com o SEO, quais as principais mudanças que você identificou e quais você acha que mais vão impactar, assim, futuramente todo mundo que usa muito? eh, de fato, o SEO nos últimos tempos, e principalmente nos últimos 1 a 2 anos, foi participei de uma mudança, assim, que mesmo outras mudanças, sei lá, em 2013, 2014, que todo mundo considerava grande, ficaram no chinelo com base nessas últimas mudanças que aconteceram nos últimos anos. Quem não foi Penguin, né? Exatamente. O Penguin, o Panda, né, que foi o outro algoritmo que o Google soltou em 2012 e basicamente, o Pinguim e o Panda, que sempre dão um nome de animais ali, né, foram linhas que o Google traçou na questão de qualidade, que muita gente teve negócio até ali. Dali até ali eles tiveram negócio, a partir daí não tiveram mais. Não é, foi um divisor de águas. Figuradas, literalmente. E a gente viu uma linha um pouco mais. O Google nem traçou ela diretamente, mas de uma certa forma colocou ali. Foi uma linha invisível que aconteceu nos últimos 2 anos, principalmente depois do ChatGPT. Uhum. Então, assim, falando de passado, a gente viu que teve esses 2 grandes movimentos, 2012 e 2013, com o Panda, que foi em relação ao conteúdo duplicado, qualidade de conteúdo, que até ali é uma bagunça de fato. Você tinha players, publishers, de fato, que colocavam por dia 30 assuntos sobre a mesma palavra-chave ali para Ranquear mais rápido. por ela mais rápido, ou para long tails, por exemplo. E ali foi uma grande mudança. Teve a mudança do Ping também, que foi sobre a questão de link building ali, né, abuso nessa técnica. Ah, então, e se você for parar para pensar, e na verdade, assim, isso é explícito pelo Google, né, todas essas mudanças aconteceram para setar novos padrões de qualidade no conteúdo que o Google queria ofertar aos usuários dele. Então, a grande mudança que ela provocou ou tentou provocar em quem operava ali no Google cara, não faça conteúdo para o algoritmo, faça conteúdo para os seus usuários, ou para o usuário. Então essa foi a grande briga do Google por todos esses tempos, e quem insistiu ou em não pensar dessa forma, acabou ficando no meio do caminho. E obviamente, pensar dessa forma não é só pensar dessa forma, é como o Mione colocou, não dá para pensar apenas em fazer o conteúdo para o usuário, eu tenho que fazer em parte para o algoritmo, para organizar ali, assim, parte do que eu faço para o algoritmo é de fato só para facilitar com que ele me localize, e isso atinge o usuário. Mas então teve essas grandes mudanças, nesse meio do tempo aí. Uma outra grande mudança, pouco menos perceptível, talvez por muitos players, foi ali por volta de 2017, 2018, quando surgiu o Google Discover também, que o Google Discover sempre foi um sonho para o Google, de fato, assim, de você ter um produto, um meio ali que não fosse dependente apenas das palavras-chave, que o usuário, assim, no final das contas, o Google Discover, ele entrega para você conteúdos que você quer, sem necessariamente você pesquisar sobre ele, entendeu? Então, assim, isso foi sempre um sonho para o Google,
não depender dessa intencionalidade, diria assim, do usuário em buscar algo, porque essa intencionalidade do usuário, tipo assim, eu pesquisar sobre caneca preta em Belo Horizonte, onde eu compro, né? Essa intencionalidade do usuário indica um padrão para o Google, que esse padrão ele pode ser, o cara pode, como quem é dono de site, ele pode usar ele ao reverso. Então, assim, por mais que o Google tenha algoritmos muito inteligentes que superem esses padrões e tal, ainda assim acaba tudo desbotando em pequenos padrões ali que qualquer um, ou às vezes qualquer pessoa pode tentar, no mínimo, manipular. E é isso que essa parte do SEO mais, enfim, que o Google tenta combater, essa Black Hat. Black Hat da vez, assim, sabe? Então, em 2017, 2018, com esse surgimento do Google Discover, mudou muito também, como é que eu posso dizer, o Google criou quase que uma outra avenida de tráfego para quem é publisher. Então, eu participei ali de forma até, novamente, muito, como é que eu posso dizer, providencial, ou por estar assim, né? Sabe você estar no lugar certo, na hora certa, desse surgimento ali do Google Discover em 2017, 2018, e era muito menos inteligente do que ele é hoje, mas foi algo que o Google, desde então, investiu muito e passou muito tráfego por ali. E eu vi muitos players, amigos meus, conhecidos, passaram anos, assim, literalmente anos, 2, 3 anos, sem saber da existência do Discover. É muito assustador isso. É. E por que assustador? Porque a gente sabe, né, a gente tá na internet, qualquer mês que você fica fora, qualquer tempo que você perde ali de estar antenado ou estar sabendo de que algo acontece, Muito atrás. você fica muito atrás. É. Muito, muito, muito atrás. Então, eu vi pessoas muito próximas, de fato, descobrirem estarem Discover, eh, e obviamente isso, ah, meio que muito o que o negócio dessas pessoas foi nos anos seguintes. Eh, e o Google Discover, por mais que você tenha menos formas, né, de entrar ali, não é algo muito mais, ainda mais black box que o próprio Google. Menos controle. Menos controle, exatamente. Mas, mas assim, até hoje, inclusive, eu acredito muito já respondendo a segunda parte da pergunta, muito na parte do Google Discover, como não é o futuro do SEO, ele é o presente do SEO já, assim, de fato. Eh, porque, de fato, ali, números que eu tinha há um tempo atrás, não sei até quanto tá isso hoje, ou talvez mais, mas a gente tem quase que mais de 1 bilhão de pessoas usuárias do Discover diariamente. Então, se você parar para ver, isso é muito maior do que muitas redes sociais, por exemplo, né. Então, tipo assim, e é uma rede social basicamente de links para publishers, né, de links para sites, é um feed de notícias. Então é muita gente que passa nisso. Muita gente, você vê em celulares Android, Samsung, etc, por exemplo, você vê que muitas vezes eles vêm por default no próprio celular, então é muita gente que naturalmente cai ali. Eh, por isso que eu acho que ele é já o presente do SEO, porque entra aí essa outra parte, né, entra a quarta linha, vamos dizer assim, que o Google traçou ali claramente, talvez traçaram para ele, não foi o Google não queria chegar nesse ponto, mas depois ali no final de 2022, começo de 2023, com o ChatGPT, assim, o Google entrou no modo alerta total. E levou todo mundo e ele mesmo, assim, numa confusão. Numa outra realidade, né, essa seria a minha outra pergunta junto ao que você estava falando, justamente porque isso foi um tema de discussão um dia que a gente fez uma reunião, porque eu não sei se é do próprio Gemini ou se é do Google, chegou mais uma pergunta aqui pra gente, responderemos ao final, José. Não sei se é do próprio, eu não lembro se era do Gemini ou se era do ChatGPT, mas quando você coloca uma pergunta no Google, automaticamente o próprio mecanismo já te satisfaz com uma resposta. Isso. Então, assim, como que a gente conseguiria, por exemplo, passar por essa estratégia? Porque eu sei que tem algumas coisas que a gente pode fazer assim, mas a longo prazo, o que que isso significaria com os próprios mecanismos de busca dando as respostas que a gente busca na internet, por exemplo? Como que isso impacta? Eu acredito que depois dessa questão do ChatGPT em si, ele colocou um prazo de validade muito claro, e esse prazo de validade ele já está contando, mas ele ainda está talvez longe de acontecer propriamente. Mas ele colocou um prazo de validade, na busca como a gente entende, ou talvez no próprio mecanismo de busca,
na própria SERP, como a gente fala, né, que é a página de pesquisa ali. Porque, de fato, até pelo que isso gerou de reação do Google para responder isso. Isso gerou um modo de crise muito grande no Google, muito embora aquilo o advento do ChatGPT, ou mesmo os meses subsequentes àquilo ali, né, não necessariamente gerou uma queda, né, talvez no número de busca, ou uma queda imediata, de fato mesmo. Se a gente for pegar números hoje, market share ali da busca hoje, o Google ainda é super dominante, muito mais que 95% do mercado, e é um mercado que é o melhor modelo de negócio já criado na história do capitalismo, assim, o modelo de busca, ele é o melhor modelo de negócio que já criaram. Tipo assim, a gente isso é muito eu não tô falando por mim só, isso é muito falado lá fora também, porque é simplesmente uma máquina de imprimir dinheiro. É literalmente uma máquina de imprimir dinheiro, porque se você for parar para pensar, se eu não me engano, o Google gera de lucro por ano, só com busca, mais de US$ 100 bilhões. Então assim, você for parar para pensar, e é porque ele tem justamente essa dominância, né, de 95, 90% a mais ali de market share, mas se você for parar para pensar, 5% disso já é um grande estrago. Seja no próprio lucro ali do Google, ou na própria receita do Google imediata, ou mesmo na percepção de como isso pode, de que um negócio até então, um monopólio até então intocado, agora está sendo, de fato, meio que enfim, agora tá ruim, vamos dizer assim. Então se você for parar para pensar, se o Google cair de 95 para 85%, ainda é muita coisa, de um supermercado, que é dele basicamente. Mas o que isso gera de percepção para o mercado e para os próprios operadores ali do Google, é muito trágico, vamos dizer assim. Então assim, eu acho que já estamos contando esse tempo, né, tipo, esse prazo de validade para como a página de busca ela existe. Desde então já passou por diversas mudanças. Ali, obviamente, se você busca hoje no Google é muito diferente do que era 3, 4 anos atrás. Então tem muito mais informação direto na busca, embora isso é uma tendência que já acontecia desde então. Tem muito mais, como é que eu posso dizer, já tem muito mais respostas diretas, né, do próprio Gemini e do que eles chamam AI Overviews lá, mas Eles colocaram também uma posição zero, né, tipo, aparece exatamente o que você perguntou, e aí você clica ou não se quiser. Total exponencializado. É. O ponto é que a SERP, né, ela passa por diversas mudanças o tempo todo, entendeu? Por quê? O Google, ele testa muito, né, se ele tá, tipo assim, tentando entender, né, que em parte, o trabalho dele é entregar a melhor resposta para o usuário, mas ele também tem que entender que tem um ecossistema inteiro que alimenta aquilo, entendeu? Então não adianta nada ele matar o ecossistema, de busca, né, vamos colocar dessa forma, só para entregar a melhor informação, porque quem, mantém aquilo ali informado não é o Google, na verdade, são os sites, né. Então existe uma balança, ele vai tentar entender o que que é melhor a ser feito em entregar a melhor resposta para o usuário, mas também não matar o negócio dos sites que mantêm aquilo ali funcionando. já é. Lá no Intest, rapidinho, só pegando esse gancho, ele também criou outras formas, por exemplo, ele criou o Web History quando saiu os stories, né, tipo, como uma outra forma de trazer o usuário em um modelo diferente. Criou o AMP também, que é tipo um modelo bem mais limpo. E pegando esse gancho de teste, eu queria perguntar, tipo, existe quem ama e quem odeia o AMP, é tipo um amor e ódio. E qual que é a sua percepção, assim, para pequenos sites ou para grandes, vale a pena ou não? No sentido de programática também, o que que dá mais retorno ou não? O que que você tem para falar para a gente, tanto de Web Story quanto de AMP? Qual que é o seu a sua visão aí no Legal. Sobre o Web Stories, é um formato que honestamente eu não boto muito fé, assim, sabe, é um formato que o Google apostou, mas ele é muito instável do ponto de vista pro publisher ali, então, de fato, eu nem não coloco muita atenção nisso. Aham. Já no que diz respeito ao AMP, né, ao AMP, o Google também, ele já colocou meio que um prazo de validade ele mesmo, claramente, assim, com várias descontinuações sobre o Replays, né. que o Google de como o AMP iria ser visto pelo Google, etcétera. Isso foi um movimento que eu acho que o Google fez muito visão até lá fora, onde você tem
Cara, é porque é um contexto muito grande, assim, que é interessante de entender, porque se você for ver, o MP, ele é uma solução que o Google tecnicamente não fez, né, ele fez por trás ali das coisas, mas ele apoiou essa iniciativa que, segundo eles, é do mercado, mas a gente sabe que ele tem uma dominância muito grande ali na concepção do AMP, mas que fez o alinhamento da internet como um todo, que, ah, todo mundo estava migrando para o mobile, e que a internet até ali, os sites até ali, estavam preparados, sabe. E ele começou a fazer, e esse movimento durou mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, 8, 10 anos. Se eu for pegar ali 2012 para cá, é quando o boom mobile aconteceu, né. Então, durou isso, mas meio que ele colocou essa data final ali de descontinuar, não é de descontinuação do app, mas de fato oferecer mínimo suporte a isso, porque ele considerou que todo mundo já estava pronto e preparado para isso. Mas se você for parar para pensar, isso é uma realidade muito lá de fora. E não nem só pelos donos dos sites, nem pela internet aberta ali, quem tem os sites. É muito pela questão do usuário também, obviamente. Novamente, aquela premissa do Google em relação ao usuário. Se o usuário não acessa rápido aqui, ele vai desengajar, ele não vai ter acesso à informação e vai sair. O que eu tô querendo dizer em relação a esse movimento, né, de lá fora versus aqui, é que mesmo os sites estando muito bem otimizados, a gente tem uma situação, por exemplo, na América Latina, no próprio aqui no Brasil mesmo, onde nem todo mundo, nem todos os usuários estão temperantes ou têm, por exemplo, internet de qualidade, dispositivo de qualidade, que ele consiga acessar o site com velocidade. Então isso é um caso muito específico até nosso lá na Grid, que a gente tem um site que a gente sempre fica testando, né, eu ligo o AMP, desligo o AMP, ligo o AMP, desligo o AMP. E ele performa muito melhor quando tá com ele. E aí a gente sempre sem entender, sem porquê disso e tal. E aí a gente foi analisar, né, foi ver os números. Cara, é um site que tem uma idade mais que o perfil demográfico ali são de pessoas com a idade mais avançada, 40 mais, 45 mais, em regiões do interior do Brasil. Então a gente fala muito sobre benefícios de sites, sobre, programas sociais, etcétera. E são pessoas que acessam com celulares muito, o que a gente chama low end, né, celulares muito antigos. Então, assim, o Wave faz total sentido para esse cara, pra essa pessoa. Porque mesmo o site estando muito bem otimizado, nada vai superar ali eu não suporto, né, assim, resposta. O Wave é muito preparado até para esse tipo de dispositivo, até para esse tipo de conexão que esse usuário, às vezes, no interior do Brasil tá enfrentando. Então, o Google começou um movimento lá fora que faz muito sentido, mas tem realidades em outras partes do mundo onde isso ainda não é 100% verdade, assim, entendeu? Obviamente ele não descontinuou a solução, tá, segue ali, Tá ativa. tá ativa, mas, eh, o EMP no meu ponto de vista, assim, para o meu caso de uso, é uma relação de amor e ódio, no final das contas. E eu gostaria de não poder contar mais com ele, porque justamente por que tu colocou, eh, ele é uma solução que e aí o Engano pode explicar muito melhor o que e tal, mas que ele não rende da mesma forma mesmo ele seja de anúncio, que numa versão web normal, eh, é uma versão que te deixa o seu site muito mais enxuto do ponto de vista de recursos, então você realmente é só um site de passagem para o cara tá, olha, muito limpo, muito limpo e pronto. Mas você não tem nenhum outro recurso visual ou de navegação que te aju ou, por exemplo, sei lá, uma caixa de e-mail para o cara entrar, dá pra colocar? Dá, mas enfim. Enfim, não, É mais organizada. deixa muito mais enxuto. E aí do ponto de vista de programática, então, é um Não, cara, o grande ponto é que o AMP, ele foi desenvolvido na ótica de otimizar a navegação do usuário. Então, tipo assim, eu quero entregar a página mais rápido, conteúdo mais rápido e tudo mais. Mas, mais uma vez, pensando no ecossistema inteiro, o que alimenta a produção de conteúdo digital é a publicidade digital, entendeu? Então, e o AMP não foi pensado na publicidade, porque a publicidade ela é pesada, né? Então, como o AMP, tecnicamente falando, você não suporta criar o carregamento de scripts, né, você não tem condições de carregar de forma nativa a publicidade digital. E aí foram feitos ajustes para que isso acontecesse. Então o Ender foi concebido inicialmente como: "Olha, eu tenho uma forma muito mais rápida de entregar o conteúdo", beleza. E aí logo depois pensar: "Opa, mas tem o restante do ecossistema que eu preciso de alimentar, e a publicidade tem que ser envolvida nele",
E aí foram feitos ajustes, né, até a gente chegar nesse momento onde a gente consegue entregar o conteúdo em AMP com anúncio, né, com publicidade digital. Entretanto, a performance ela não funciona da mesma forma com a performance da entrega de display com script, entendeu? Porque todo o processo programática baseado em mais sites, seu site é em scripts. No Ape não roda script, então tivemos que fazer ajustes, né, dentro no meio do caminho, para que, além de eu entregar uma boa experiência do usuário, eu conseguir monetizar. Mas, como a monetização via NB, ela sofre alterações, né, de inserção do anúncio, acaba que ela não vai ter a mesma performance, né, então pensando em CPM, às vezes até mesmo em vídeos o conteúdo carrega muito mais rápido, e tem um impacto na monetização, né. Enfim, então por isso que é tão difícil, porque o AMP ele já é tecnicamente mais complexo de ser adotado, né, tipo assim, de ser incluído no site, para o publisher, para ainda produzindo conteúdo, é difícil, ter pessoas que sabem lidar bem com essa tecnologia, e para complementar, ela acaba, influenciando nos ganhos do publisher. Então o publisher começa a considerar que se dá sentido ter o AMP ou não. Aí, vai mais uma vez, o John e comentou muito de forma muito assertiva, fazer os seus recortes de análise do seu publisher, do seu site, né, e ali você entender se faz sentido ou não eu entregar um AMP para aquele cara. Então, olha, qual que é o meu perfil? Tem que ter pouca gente hoje que faz esse tipo de análise, vai lá para o Analytics, dá uma analisada lá no perfil dos clientes dele, demográfico, tudo. Ele tem que entender melhor qual que é o perfil dele para falar assim: "Cara, faz sentido eu continuar com o Imp aqui, por quê? Mesmo que ele tenha uma performance pior que a do display, ele ainda, me entrega melhor, para os meus usuários". E tem um caso interessante que eu só queria pontuar sobre o MP também, é um caso meu mesmo, né, lá da Grid, é que a gente conseguiu em paz superar um pouco dessa limitação de quanto um site vai render com e sem AMP, né, no mesmo tráfego, o mesmo site, o mesmo público, só que com AMP muitas vezes, por padrão, assim, às vezes você tem menos 30% de receita com a mesma audiência. A gente conseguiu, através da AdSelect, inclusive, fazer com que isso fosse muito mais parelho, ou até às vezes superior à própria monetização normal ali sem AMP, devido justamente a inserção mais inteligente ali do anúncio, a conseguir inclusive precificar por URLs, por exemplo, por cada URL, né, inclusive no AMP, porque isso era uma outra limitação, é uma outra limitação por padrão que muitos, passam ali. Enfim, isso me deixou muito mais confortável para, de fato, quando eu tiver em AMP ali, eu tô tranquilo, porque eu sei que eu não estou perdendo a receita. E qual é a opção do AMP? A grande ponto é isso, muitas vezes o publisher ele vai optar por ter AMP, porque muitas vezes o site dele vai performar, vai ter mais audiência só com AMP. Vai ter mais audiência só que você ativar o AMP. Embora justamente isso, assim, eu tento sempre deixar sem, porque é um terreno muito mais se minha audiência, se o meu site ali consegue performar sem essa tecnologia, não tentando com essa tecnologia do Google, que está cada vez mais, até com o próprio Google tentando, descontinuar, distinguir ela de fato, eh, é a opção que eu iria, sabe. Mas, sempre fazendo teste, se você vê uma performance melhor, aí você vai colocar na balança o que faz mais sentido, ter mais audiência com menos performance de receita, ou ter menos audiência com um pouco mais de qual o equilíbrio ali? Qual o ponto médio ali? Às vezes eu tenho que entender se categorias específicas ou alguma coisa específica para rodar o Imp, né, você tentar entender, né, tem que testar, não tem como. Nós Tem que testar. Tem que testar e tem que entender dados, né, igual você falou que você conseguiu extrair uma coisa muito importante disso, que é entender o seu público, a região, que tipo de aparelho que eles estavam usando para desenvolver aquilo ali, então isso na hora da gente pensar em estratégia realmente é muito importante. Agora, voltando lá na questão da inteligência artificial, usando o ChatGPT, o Gemini como exemplos aqui, o que que na visão de vocês, assim, pode estar sendo o caminho, porque assim, igual o Ítalo pontuou, o Google é uma fonte de receita muito grande, então ele jamais vai querer colocar algo ali que seja uma competição direta para essa fonte de receita acabar. Mas ao mesmo tempo é um pouco do que está acontecendo com alguns pontos. Então assim, mas eu não acredito que o Google não tenha planos. planos para isso, né, ele não virou e falou: "Ah, vou jogar lá", e falou: "E agora, o que que eu faço?".
eu acho que deve ter algum plano aí por trás. Vocês conseguem pensar nesse cenário e falar assim, pô, eu acho que essa é uma boa estratégia para o que vem aí nos próximos anos? Eu honestamente penso que o Google ele não tem muito claro ainda qual é o caminho que ele vai seguir, porque é uma faca de 2 gumes, um grande desafio do que vem primeiro, o ovo ou a galinha ali. O que eu será que, tipo assim, eu posso aqui uma inteligência artificial oferecer, no final das contas, o conteúdo, a resposta para o usuário direto aqui na página, colocando meu ecossistema em risco, porque isso vai eliminar outros incentivos de criação de novos conteúdos, ou eu ofereço ainda diretamente os conteúdos dos sites, mas, referenciando e ao mesmo tempo, tipo assim, ah, de fato, nã meu comportamento oferecendo um comportamento, uma experiência para o usuário que ele já não se agrada 100% mais. Tá entendendo? Tipo assim, porque, quando ele compara uma experiência no ChatGPT versus Google, hoje não mais, porque tá, assim, em parte parelho ali no ponto de vista de informações mais rápidas, mas ele enfim, ah, um grande ponto também é entender que o ChatGPT, na grande parte, principalmente aqui Brasil, Latam, etcétera, ainda é uma bolha, não se engane, tipo assim, e isso já está 100% espalhado para pessoas, sabe, lá do rincão do Brasil, o cara vai assinar um ChatGPT ou baixar, entender que ele pode fazer perguntas assim, é a nossa realidade, assim, de heavy user, de pessoa que está conectada, bem conectada ali, enfim. Porém, muitas das coisas caminham para aí. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que ainda é em parte uma incógnita para o Google, porque tem todo esse dilema, né, do dilema a gente pode pensar vários outros casos na história ali de empresas, tipo assim, é um dilema, cara, eu vou colocar meu modelo de negócio principal no risco para tentar algo novo em cima dele, tipo, é um grande dilema, mas os primeiros sinais que eu consigo ver ou analisar nesses últimos tempos aí, esse último ano e meio ou mais, é que o Google ele está disposto a cortar na própria pele para manter a liderança nesse mercado, que é dele basicamente. Ele está disposto a cortar na própria pele, e isso significa cortar na própria pele do sistema, do ecossistema, entendeu? A gente viu, vocês comentaram, e de fato é uma realidade nos últimos 2 anos, 1 ano e pouco para cá, a gente viu muitos publishers sofrerem justamente por conta dessas mudanças que o Google foi implementando na SERP, muito menos tráfego sendo passado para os sites, ao mesmo tempo treinando, né, os algoritmos deles ali para oferecer a resposta direta. Então, isso me dá certos sinais que não são tão animadores nesse sentido para o SEO em si, de que ele está disposto a cortar na própria pele para manter, de fato, ali a liderança nesse mercado e não perder usuários, não perder, enfim. E novamente, dentro daquela premissa do Google de eu vou fazer o que é melhor para o usuário primeiro, e depois eu descubro como monetizar isso, e depois eu descubro qual é o modelo de negócio que eu vou encaixar aqui. E todo mundo desse meio aí, assim, tipo, se eu tiver que cortar, eu vou cortar, se eu tiver que mandar ministrar, eu vou mandar, mas eu vou manter aqui meu castelo, sabe, protegido, vamos dizer assim, sabe. Mas isso, assim, se fala muito sobre outros modelos de monetização nesse sentido, de Google, a gente vê, né, alguns portais, não, alguns sites, como o Reddit ou alguns outros portais que têm, uma base de dados, uma base de conteúdo ali muito única, eh, de fato, às vezes vendendo, licenciando esses conteúdos para serem treinados por IAs e tal, então isso talvez comece a colocar ali um indício de como vai ser um outro não um novo modelo completo, né, porque a gente sabe que, ó, o modelo de publicidade digital nunca vai deixar de existir, é um modelo que o próprio Google, não só incentiva, criou e enfim, tudo está em cima desse modelo, porque se você for parar para pensar, ele me abriu a principal receita do se hoje é a publicidade. E se você for ver, é um modelo que ele faz com que a internet seja mais saudável, sabe. O modelo que, sei lá, o Google oferece em todas as partes ali desse ecossistema de publicidade, ele deixa a internet mais aberta, porque eu incentivo pequenos criadores de conteúdo a seguir criando conteúdo, eu
enfim, criar modelos de negócio em cima daquilo, veja, é a minha história, basicamente, né? É uma história de tantos outros produtores de conteúdo ali, no final das contas. Então, ele faz com que a internet seja muito menos, como eles falam lá fora, jardins fechados e sejam cada vez mais praças públicas mesmo, onde cada um consegue chegar, criar o seu site, oferecer uma experiência boa para o usuário e, com isso, de fato, enfim, também conseguir fazer, a vida em cima disso, né, conseguir criar um modelo de negócio, conseguir então, enfim, é uma grande incógnita e acredito que até para eles, entender como que eles vão equilibrar esse ecossistema que existe, que é onde eles sentem em bilhões de dólares anuais, e como eles vão se adaptar, como eles vão estar prontos para o novo. E o novo que é puxado principalmente pela experiência do usuário, sabe, de conversar com a informação e não mais, pesquisar ou não mais só pesquisar. Essa Você facilidade. você conversa agora com a informação e não só, pesquisa e não só, enfim, De entrega, né, cara. entrega. Cara, uma coisa que eu acho que pode, assim, eu também acredito que o Google não tem ideia do que vai acontecer pela frente, sabe, mas que muita coisa vai ser estudada em cima disso. Tipo assim, o SEO sofreu diversas mudanças, principalmente com palavras-chave, long tail, short tail, um monte de coisa mudou em função disso, né, até mesmo quais fatores eram mais importantes para o ranqueamento, né, e eu acredito isso que vai acontecer também com prompts, né, de ChatGPT, de GPT em geral, né, Gemini, etcétera. E além disso, existe a possibilidade desse dessa própria inteligência, usar a publicidade dentro desse processo, né, que até hoje não utiliza, né, porque tá tudo um mar aberto, né, nem sabe o que tem ali. Então, eles vão começar a fazer teste com publicidade dentro desse processo, principalmente para free, né, para contas que não são pagas, tipo o YouTube e YouTube Premium, né, YouTube Free você tem lá 2 pré-roll, 2 mid-roll, 2, post-roll, tal, mas, obviamente com muito teste, esse é o primeiro ponto. O segundo talvez até referenciar e pagar o produtor de conteúdo que for indexado no motor, porque é um grande motor de busca também, né, o CPT, né, a inteligência artificial está buscando essas informações e talvez, olha, eu entreguei essa informação para você, de alguma forma vou te remunerar por isso, entendeu? E começar a ir para o produtor de conteúdo, começar a entender como que isso vai ser levantado por essas informações, entendeu? Então, olha, querendo ou não, ele está entregando aquela informação de um conteúdo que você criou, né? Então, de alguma forma, você precisa ser referenciado e remunerado por isso, entendeu? Então, se tudo isso está acontecendo, igual eu falei, é um oceano azul, ninguém sabe o que que tem ali, e tá todo mundo ainda engateando no negócio, fala: "Vamos ver o que vai acontecer", e vai começar teste a partir de agora. Testes de pago, olha, em pago, você tem tanto de informação, quantas buscas, etcétera. O gratuito vai ter publicidade em algum momento, porque é o que sustenta o ecossistema digital, e a partir daí acho que, tipo assim, tendo esses testes, né, eles vão começando a entender melhor qual caminho que eles vão seguir. É, porque se você for olhar desculpa, Rani, Sim. mas é que a tendência é essa, porque, tipo, eu como produtora de conteúdo, não tem vantagem pra mim se eu só alimentar e dar pra ele o que ele quer ali. Então, tipo, alguma via de mão dupla vai acontecer, Isso. porque senão se todo mundo parar de construir conteúdo, o que que vai ser? A base para de ser alimentada. No final de tudo é isso, é o ecossistema. Então, tipo assim, o Diogo falou uma coisa que é muito certa, o Google está disposto a cortar a carne, a própria carne, para se manter, vamos colocar assim, em maior fatia do mercado, né. Mas até onde ele pode cortar? Tipo assim, eu estou cortando a carne no meu peito, uma hora eu vou chegar na condição do maior ecossistema. Então, tipo assim, eu não posso cortar a carne toda, entendeu? Então, eu tenho que entender até onde eu posso cortar, para que a coisa continue andando. E principalmente, igual principalmente em relação a motor de busca, etcétera, porque a gente tá falando do SEO e da publicidade digital, né, porque é o que faz sentido dentro do nosso bate-papo, mas o SEO serve para várias outras coisas, entendeu? E o próprio, GPT, ele serve para outras coisas também. Então, tipo, chega um determinado momento que o cara vai entender, porque a dor do cara, ele vai lá no GPT porque ele tá com uma dor, né, ele vai entender que a dor dele é um serviço, entendeu? Então mas como é que o GPT vai fazer isso? Vai te entregar isso? Quais são os melhores serviços, entendeu? Aí, será que ele vai colocar lá um patrocinado serviço? Ó, tem um serviço patrocinado aqui, ele pagou,
eu vou apresentar primeiro isso, ou até mesmo conteúdo. Olha, eu vou te dar que pode acontecer muito, do GPT dar um resumo do que você quer saber, sei lá, o que é tal coisa. Ele te dá um resumo e fala assim: "Ó, para mais informações está aqui", entendeu. Então, tipo, tem diversas coisas que vão acontecer como teste, com certeza. A forma como a gente, acessa hoje a inteligência artificial de GPT, né, de busca, com certeza vão passar por mudanças drásticas, e a partir daí, é que vai se consolidando ali a forma de fazer, de entender como que isso vai, ser realizado de fato para essa empresa, né, seja, ChatGPT com a Microsoft, seja Google com a Gemini e as outras que estão vindo aí. E tem 2 coisas só, acho que dentro disso, eh, eu vi alguém lá fora também falar muito sobre o conteúdo sintético, né, que é esse conteúdo que está sendo criado na internet desde 2023 para cá, 2022 para cá, no final das contas. Eh, e basicamente ele estava comentando no sentido de, cara, você hoje pode pegar a internet de 2023 para cá e apagar, e você, vai ter um nível de qualidade um pouco maior. Por quê? Porque desde então, com o GPT, né, com as tecnologias aí de inteligência artificial, LLM e tal, eh, te o nível de conteúdo, a quantidade de conteúdo novo sintético, né, que chama esses conteúdos que são gerados a partir do conteúdo já base ali da internet, uma quantidade muito grande de novos conteúdos foram gerados, que é com base nesses conteúdos. Então, assim, tem um ponto final, vamos dizer assim, do que é gerado em cima de conteúdos mesmo, e o que é gerado em cima do que é gerado em cima do próprio conteúdo sintético. E esse é um desafio que eu percebi o Google também, combatendo, tentando combater bastante nesses últimos 1 ano, mais ou menos, justamente, e é por isso que muitas vezes, assim, cara, porque era tão difícil aprovar um novo site no AdSense, um novo site no porque, por exemplo, assim, obviamente eles não têm 100% forma de detectar que é AI ou não, mas isso foi uma forma dele, tipo, ele só de ele dificultar a entrada ou trancar um pouco mais o sistema, foi uma forma dele, tipo assim, pegar um pouco Segurar, os incentivos da porque justamente assim, ó, muita gente hoje tem uma produção de conteúdo que é 100% por AI. E eu acho que inclusive isso aí entra no ponto que que eu ia colocar aqui nessa pra gente, amarrar esse ponto, que é, por mais que seja fácil, por mais que seja, mais barato, obviamente, por mais que seja, enfim, por N motivo, bom, e às vezes você tem conteúdos realmente, assim, suficientemente bons para oferecer ali, a partir dessas tecnologias, eu iria com muito cuidado, não só pela questão de, que, cara, por essas questões mais macros, né, de que, tipo, até onde vai isso, né, até onde vai essa questão de conteúdo sendo gerado em cima de conteúdo já gerado por AI, a gente tá no loop infinito. Mas não só por isso, mas é que, eh, talvez 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás não, mas hoje, com certeza, os algoritmos do Google são muito mais inteligentes ou suficientemente inteligentes para entender padrões ou como um conteúdo ele é ou não gerado por AI. O próprio usuário, se a gente for parar para pensar, muitos conteúdos que a gente vê hoje, a gente fala: A gente se liga, a gente se tem alguns liga. padrões de palavras, tem uns padrões de conclusões que você, não sei, isso aqui Não me parece uma pessoa que pensa no quando você digita o prompt lá, vem 1 milhão de ações. As conexões, se isso você vê que aquilo ali nem sempre ainda assim, às vezes deixa o conteúdo útil, mas você já tem um pouco menos de confiança naquele portal, naquele tal pessoa que está oferecendo aquele conteúdo. Então, assim, no final das contas, eu tenho visto muito isso, isso é coisa de 1 mês para cá, 2, 3 meses para cá. Alguns projetos da Grid tiveram um salto de audiência, eh, e foram justamente os projetos que a gente não se rendeu 100% ao conteúdo em AI. Eh, a gente seguiu investindo, obviamente, em autoridade do jornalista, das pessoas que contribuíam ali para aquele conteúdo. Aham. Eh, enfim, conseguiu investir também justamente ah, conseguir construir essa autoridade dessas pessoas junto com elas, né, tipo, no que elas criaram, porque são pessoas que vão lá, buscam informação, dão uma opinião, dão uma dica ali mais específica sobre, por exemplo, um determinado benefício, um determinado carro, e assim,
AI muitas vezes vai conseguir criar naquele nível ali, pessoal, no melhor carro, Fastback ou Deep Compass. Assim, Ele vai trazer as especificações dele. E aí um cara, o especialista, ele vai falar assim: não, ó, esse carro eu andei, testei, eu tomo aqui essas informações aqui, ó. Eu senti que sei lá, o pneu trepita. Então, é muito completamente diferente. Ou então ele faz, tipo assim, pra quem procura isso, essa é a melhor opção. Eu não era solteiro, talvez essa aqui é a melhor opção. Então, mas e e embora justamente a AI consiga fazer isso para fazer essa distinção, por exemplo, mas, cara, tem outro valor quando vem de alguém que pegou o carro, foi lá e testou, fez isso. Com toda certeza, o Google, ele, aí a gente falando do lado do algoritmo da coisa, ele pega isso e, de fato, aumenta um pouco mais o volume desse portal, desse projeto, que tem esse nível de autoridade maior para falar de determinado assunto. Então, então, isso já é uma realidade, as pessoas já estão vendo, eu já tenho visto, né, nos próprios projetos ali, a uma distinção muito clara ali do que tem mais autoridade sendo mais entregue, enquanto de fato outros que são mais contêm menos autoridade e ter menos autoridade não é literalmente só ser gerado via AI. Eu posso estar falando de um assunto que eu não conheço, então aquele site, por consequência, também vai ter menos autoridade para falar daquilo. Uhum. Eu vou ter menos autoridade para falar sobre medicina molecular, entendeu? Então, assim, isso é detectável tanto pelos algoritmos, porque o usuário também começa a detectar isso e começa a confiar mais. Então, assim, no final das contas, sobre todo esse tanto, né, de eh, futuro da pesquisa com AI, eu diria que é, é incerto, mas uma trajetória que o Google tem colocado ali na frente é que ele está disposto a cortar na própria carne para oferecer e para manter essa relevância que ele tem nesse mercado. Ah, que quem vai sobrar é quem tem autoridade para falar dos assuntos ali, ou quem tem histórico, quem tem um projeto que, tipo, que é autoridade naquele assunto, entendeu? Então, investir nisso nunca foi tão uma realidade, uma necessidade para fazer isso, e tem diversas formas de fazer isso, obviamente. Eh, e que, enfim, o comportamento do usuário vai editar completamente aí os erros do que ali vai se transformar, sabe? E para fechar, eu diria que o futuro ou o presente do SEO já é também o Google Discovery, entendeu? Uhum. Porque é um produto que o Google investe, cada vez eu acho que vai investir mais, é mais complicado, é mais instável, é mais um monte de coisa, mas, eh, a gente vê até na própria experiência ali que, ah, de fato, assim, é onde está mantendo muitos projetos, de fato, assim, relevante, né, porque você ganhou muitas vezes a autoridade ou a relevância a partir da SERP, por ser estar bem ranqueado, por exemplo, para determinados assuntos, portanto, você começa a ser mais entregue, às vezes, no Discovery. Então, assim, do ponto de vista de publisher, né, do ponto de vista de dono de site ali mesmo, é algo a se investir de fato, é algo a se ver com ainda mais intensidade, porque o que sobrou, o que vai estar sobrando cada vez mais daquela CEP que a gente conhece, né, os 10 livros azuis, como se fala, vai ser cada vez menos como a gente conhece, vai ser cada vez menos uma disputa de posições e cada vez mais uma disputa ali de aparecer no Discover, ser relevante para os próprios chats ali, o Gemini da vida, etc. E, enfim, e como isso vai acabar, eu não sei, mas eu aposto que eh, investindo em projetos, sei lá, no nosso caso ali, como um FDR, como um Garage, como uma Receitinhas, ele vai sobreviver, ele vai passar por qualquer siglo que seja ali, porque ele tem autoridade, ou ele vai estar tendo uma autoridade sendo criada ali para esses assuntos, entendeu? Então, seja no YouTube, seja no site, seja no web, seja as pessoas vão querer ouvir a versão do FDR sobre os assuntos que ele aborda. E assim daqui Usando esse gancho, onde você falou, no assunto passado sobre estratégias para produzir conteúdos, hoje vocês têm uma estratégia para diferentes modelos, por exemplo, um para Discovery e um para Surf, ou e complementando isso também, o que que você indica para quem está começando entre segmentar um artigo e um blog, desculpa, e pegar uma galera mais nichada, ou fazer, por exemplo, um site de notícias onde
você consegue cair no Discovery para mais assuntos, enfim. O que que você recomenda aí para quem está começando? 100% nichado. É o caminho para ir, assim, porque você tem que escolher um assunto em nicho, e talvez nesse nicho 3, 4 palavras-chaves, assim, ou assuntos que você vai abordar e reabordar de alguma maneira para começar, sabe. E dali você vai, cara, se eu ranqueei ou apareci ou estou falando sobre determinado assunto, sei lá, INSS, vou falar sobre assuntos adjacentes por um bom tempo, até validar, até saber qual é a melhor abordagem, e dali eu vou ampliando um pouco mais para o que é adjacente a esse assunto, outros benefícios, outros programas do governo, por exemplo. Então, nunca começar com: "Cara, eu vou falar sobre inglês, yes, finanças, geopolítica". Cara, é o caminho para se frustrar e perder trabalho e, enfim, porque isso claramente vai contra justamente a dinâmica de autoridade que eu estava falando. Você não pode ser autoridade em tudo. Então, você não vai conseguir falar sobre tudo. Não tem como saber, né? Então, o Google está, de fato, já de algum tempo, não é combatendo, mas é entendendo que portais generalistas ou portais que falam sobre muitos assuntos, ele fala de uma forma muito superficial sobre tudo. Então, acho que é por aí. E a primeira pergunta foi na linha de. Quais são as definições ou pré-definições que vocês usam para cada tipo de busca? Por exemplo, o search é um tipo de conteúdo, o discover é um tipo de conteúdo, ou vocês fazem um bom conteúdo e aí o que o Google definir que é melhor, eles entregam? Sim. Há pouco tempo atrás, a gente tinha uma definição mais clara sobre os dois. Tinham sites ou áreas de alguns sites que eram destinadas a SERP, né, a página de busca ali mesmo, e uma área do site ou sites específicos destinados só ao Google Discovery. Eh, o esvaziamento, eu diria, cada vez a mais um nível de dificuldade cada vez maior para um retorno cada vez menor, vamos dizer assim, da parte de pesquisa em si, a gente foi, para alguns sites inclusive, reunir tudo numa coisa só, e é o que faz sentido. No final das contas, a resposta eu acho que é isso. Cada peça de conteúdo que eu vou soltar, eu vou colocar ali conteúdo bom o suficiente e otimizado o suficiente para ranquear bem e para ir bem no discovery. Ou seja, eu tenho uma estratégia clara naquele título, naquela imagem que destacada que vai, mesmo nos primeiros parágrafos ali, para ter palavras-chave claras, mas ao mesmo tempo ser atrativo, ser clicável, né, ser, como eu posso dizer, curioso o suficiente, porque um artigo que tem uma peça de conteúdo ali que tem os 2, eu estou falando não só de conteúdo escrito, mas mesmo o YouTube da vida, por exemplo, que se tem os 2, ele está muito bem posicionado para, cara, eh, entrar na SERP ali e ser clicável, ou seja, no final das contas, muito da internet se resume a CTR, a taxa de clique. Se você é clicável, isso já dispara muitos outros sinais para os algoritmos ali, de que alguma coisa tem ali, alguma coisa interessante tem ali, entendeu? E aí isso é uma realidade para anúncio, isso é uma realidade para tudo. Se é clicável, o clique é o maior sinal de amor que alguém pode fazer por alguém na internet. Isso. É que a pessoa mostrando neles, exatamente. Então, assim, se você tem um título que tem uma boa palavra-chave ali definida, por exemplo, mas ao mesmo tempo é clicável, é interessante, cara, eu não posso passar por esse título sem clicar por ele, porque ele é tão curioso, mas É, enfim, é o melhor dos mundos, sabe. Eu acho que isso é super possível, o caminho para ir, não dá para fazer só uma coisa ou só outra mais hoje, sabe. Você vai estar dividindo esforços quando você deveria estar convergindo ali. Eu acho que dentro do que você falou, é uma coisa que eu vejo muito na internet, porque hoje a gente vê muita gente vendendo coisas de forma apelativa na internet, inclusive a possibilidade de você ser milionário trabalhando com sites. E eu acho que é isso que separa os homens dos meninos, assim, tem muito guru que você pega fazendo esses vídeos falando assim: "Saiba como ganhar milhões na internet", e as pessoas não encaram isso como um negócio. Acha que é fácil, acha que eu vou pegar aqui 10 ferramentas de inteligência artificial, bom, vou botar para trabalhar para mim, vou rodar e vai dar tudo certo, sem esquecer que é um negócio, tem que ser tratado como negócio. E eu acho que é muito importante a gente ter isso e falar sobre isso, inclusive até no Papo Inverso, para dar essa realidade de que, assim,
É uma possibilidade, é um mercado maravilhoso, mas você tem que trabalhar muito. Também é árduo. É árduo, você vai ganhar, Isso é pra qualquer coisa, isso não é só no mundo digital, não, para qualquer negócio fazer na sua vida, qualquer negócio, né? Então, tipo assim, e eu gosto muito de diferenciar blog de empresa, né? Porque o blog, qualquer um pode abrir um blog, fazer um blog, escrever um blog, tudo mais. Agora, monetizar e viver disso daqui é um negócio, você precisa entender sobre o ecossistema. Como que você faz para levar pessoas ao seu site, seja através de SEO, seja através de tráfego pago, seja por referral, não sei. Você vai começar a entender sobre isso, você vai até começar a entender como reter esses usuários, como criar seu processo de monetização, né? Então, se alguém chegar para você e falar que vai te levar do 0 ao 1.000.000 com o site e é fácil, corre. É isso, você vai cair no bait aí. Você pode chegar do 0 ao 1.000.000, mas com muito trabalho, conhecendo muito bem o ecossistema funciona. E muita pesquisa também. Eu acho também que essa pessoa ela vai parar no primeiro obstáculo, que é ser aprovado no AdSense. Tipo assim, hoje em dia já tá difícil pra caramba. Se você acha que é fácil, você vai se frustrar, porque no primeiro pedido, que você tomar um não, esperar mais 20 dias pra tentar de novo, o cara já não tem paciência. A barreira de entrada está cada vez maior, e isso não é para desanimar. Eu acho que isso é, no final das contas, uma mensagem de seriedade, né? Tipo, de que o desafio é grande, mas o resultado também é muito grande, assim, é muito exponencial. Você pode não só viver disso, mas ter um negócio grande em cima disso, impactar outras vidas em cima disso. Então, assim, o desafio é bem grande, mas o resultado também. Então, entender que a barreira é cada vez mais alta não é só para impedir de maus atores entrarem e fazer e melar o ecossistema, né? Mas é para fazer com que, de fato, tipo assim, no final, a pizza vai sobrar, a pizza vai ser maior e vai sobrar mais fatias para quem, de fato, persistir e ser sério o suficiente em fazer. É isso que a gente está vendo no final das contas acontecer, sabe? A pizza está cada vez mais saborosa e maior, porque quem tá fazendo, tá levando isso como um negócio sério mesmo, assim, com expectativas no lugar e trabalhando bem, tá conseguindo prosperar nisso. Show. Vocês têm mais alguma coisa? Podemos ir para as perguntas? Podemos ir para as perguntas. Vamos ver o que vocês mandaram aí pra gente. Deixa eu abrir. Algumas eu acho que a gente até respondeu aqui ao longo do podcast. Mas vamos lá. Geraldo Neto 19. Quais são os principais passos essenciais para iniciar uma estratégia de SEO eficaz? Cara, eu diria que definir bem um nicho, definir bem, como a gente estava falando, né, uma área que você vai abordar, talvez até a nível disso, né, de pequenos assuntos ou palavras-chave que você quer focar bem ali, 2, 3, 5 no máximo, e focar entendeu? Acho que é o primeiro ponto. Assim, a parte técnica não, nem é preciso citar aqui, um site funcional, performando bem ali, com bons core web vitals, por exemplo, isso aí enfim, básico, né, tem que fazer, se não tiver isso, assim, não adianta fazer nada de bom ali que não vai rolar. Então acho que é isso, core web vitals, nicho bem definido, com inclusive pequenos assuntos dentro desse nicho bem definido e começar por eles, porque até você vai ter as primeiras vitórias, vamos dizer assim. Se você começa abordando tudo e não performa rápido, você começa realmente a desanimar. Mas se você começa abordando, sei lá, 3, 4 palavras-chaves ou assuntos dentro até de um nicho menor, de um nicho já, você começa a ter uma possibilidade de sucesso já muito maior, porque e se aquilo você tem uma possibilidade de sucesso maior, e se esse sucesso vem, vamos dizer assim, se os primeiros views vêm ali, você começa a iterar rápido, você começa a animar, você começa, sabe? Então, isso é muito importante também, sabe? Eu acho que talvez esses 3 grandes pontos para saber, né? Core Web Vitals, a base ali do site muito bem feita, nicho e assunto muito bem definido e abordado, e tentar o quanto antes, justamente por esses 2 pontos anteriores, ter as primeiras vitórias ali, ter os primeiros cliques, os primeiros page views, porque isso é o que vai fazer você, nossa, tem alguém observando meu trabalho, então vou seguir fazendo. Vai gerar uma zona, né? E mandou o básico também, tá? Isso é importante. Isso que eu ia falar, essas postagens, escrever conteúdo com os restos corretos, H1, H2, link building, tudo isso é o básico, né, gente? Assim, mas o básico bem feito, ele tá muito limitado. Então, o melhor é focar no básico, entender ali o básico do SEO, pô, tô fazendo ele certinho, beleza. Se eu tô fazendo o básico certinho, vamos para a estratégia mais
robustas ali, né? Pô, o core volta muito importante, palavras-chave, cara, palavra-chave relacionada. Tudo isso tem que estar dentro do seu radar. Mas não adianta nada se você não está fazendo o básico, né? A estrutura do prédio tem que estar fortalecida, né? Não adianta querer subir o prédio. Não, é para pintar o prédio, para fazer o telhadinho bonitinho lá, fazer a cobertura, o prédio tem que estar com a base bem feita. Pegando essa analogia também, ter um bom condomínio, né? Criar uma base de comunidade ali, até porque se o Google para de te entregar amanhã, mas você tem um canal forte ali para mandar, você consegue ter uma boa alternativa, né? Verdade. Estratégias. Estratégias. Harlon Dross. Imagino que você tenha falado disso. Tá aqui, pronto. Eu tentei. Pela aula, né? Harlon, como conseguir bons backlinks e rápidos, tá? Ele quer bons backlinks, ele quer rápido. Um abraço pro Alan aí, parceiraço. Tem a resposta extraoficial e a oficial. Assim, Você quer? extraoficial cara, tem mercados aí pra comprar backlink, comprar publicações e tal, assim, isso é uma gray area ali pro Google, né? Isso enfim, mas é o que acontece finalmente. E a resposta politicamente correta é, de fato, trabalhar no conteúdo bom e tal. Sim, eu não vou me prestar, eu vou na realidade, eu vou no que a gente faz, que é, de fato, tentar ter bons contatos, fazer bons conteúdos, e, de fato, assim, muitas vezes, sei lá, você vai num portal, tenta ter um publicitorial, um post nesse portal, e com isso você consegue bons backlinks. Então, assim, a forma rápida é essa. E a forma, na real, que todo mundo usa, entendeu? Quem tem uma estratégia consolidada de backlinks, basicamente faz isso. Se você tem alguém fazendo esse hunting, né, fazendo essa caça aí por portais que oferecem oportunidades comerciais ali para você publicar um publicitorial, e com isso você, enfim, publica isso com seus backlinks lá, como se fosse uma matéria paga, uma matéria, enfim, publicada ali, né, no portal, enfim, de uma marca, para uma marca. Por exemplo. Relacionamento também é muito importante, né? Mas quem está Tem que pensar no longo prazo também. Ele falou sobre o curto prazo, ok, que entende, mas se você quer ter um negócio perene, negócio digital perene, cara, é longo prazo, e longo prazo é relacionamento. Então, ter boas pessoas ali, foi o que a Manu falou, né? Ela fez a analogia perfeita. Cara, o site, né, o nosso negócio digital, um prédio, mas estar num bom condomínio também é importante. Não adianta nada você fazer um prédio no meio do deserto Saara. Tem um ponto da Manu aí, tanto dessa quanto da pergunta anterior, que é uma palavra-chave para fazer uma analogia aqui. A palavra-chave é comunidade. E aí, comunidade em vários sentidos, né? Quais são os sentidos de comunidade? Cara, se você tem um site, o erro que eu cometi nessa trajetória como um todo foi acordar muito tarde para a parte de retenção da coisa. Então, assim, é muito fácil às vezes, você ter um site, você tá todo dia ali caçando novo fluxo, nova audiência para aquele site, e é muito fácil você, sei lá, fazer uma comunidade no WhatsApp, e aí, né, palavra-chave sai para vários sentidos aí. Então, para esse primeiro sentido, uma comunidade no WhatsApp e ter ali um canal de redução e transmissão, que você vai estar sempre mudando as novas matérias do seu site para essa pessoa, por exemplo. Ou coletar o e-mail dessa pessoa, o WhatsApp, o push, etc. Então, assim, você não só contar com esse fluxo novo que você vai estar sempre buscando, que é bom, mas ele é cansativo também, ou quando vem um update, te derruba e você fica sem aba navios. Então, esse sentido de comunidade é muito importante. E o segundo sentido de comunidade é o sentido que a gente fala aqui, a gente vive, e é estar bem conectado. Faz toda a diferença para, cara, ver um update, você conversar com alguém, você conversa no grupo. vai por os impactos, né, gente? Fala o que eu estava fazendo de bom para ter melhorado meus resultados, o que eu estava fazendo de ruim para ter piorado. Então, enfim, a comunidade é muito importante para essa troca de informação, até para o nacional mesmo, entender, cara, eu fui dizimada com esse update. Ó, cara, eu também, mas vamos lá, vamos juntar as mãos aqui, ver o que fazer, trocar links. Então, assim, comunidade é extremamente crucial para negócio digital e qualquer tipo de negócio. Principalmente porque está sofrendo as mesmas dores. Nossa, né? Aí você vai discutir sobre essas dores com quem está sofrendo a mesma dor e pensar em soluções para isso. E tem muita coisa que às vezes funciona para você de uma forma e para eles funcionar, mas por outra, a forma que ele está fazendo está funcionando. Você começa a entender como ele tem feito. E só começando. A gente não está abrindo estratégias, né? Nossa, se eu faço dessa forma, e se eu abrir isso aqui, todo mundo vai copiar. Não,
no final de tudo, SEO é o básico, então, o que você tem feito aí, e conversar sobre essa dor com outra pessoa que está passando por isso também, vai te levar a insights mais relevantes. Eu até queria perguntar agora, surgiu uma dúvida, não sei se tem tempo ainda, mas eu vou ser rápida, tá? Isso é gravação. Ele falou que ele identifica o que ele fez de ruim para conseguir consertar, enfim, e retomar o volume antigo. Como é que você identifica isso no meio, por exemplo, do penúltimo update? Eu acho que derrubou uma galera, todo mundo ficou louco, mas tipo, o Google ele não é claro. Como identificar os pontos fracos e o que que você usa de estratégia para conseguir entender aonde que você errou, por exemplo? Tem uma estratégia que eu utilizo, que é muito clara, assim, e ao mesmo tempo um pouco subjetiva, se você for parar para pensar. Eu faço de uma maneira muito natural, mas talvez pelo tempo ali na área. Mas a cada update, tentar entender quem que saiu vitorioso, quem saiu ganhando e quem saiu perdedor. Uhum. E com isso eu vou comparar os traços. Cara, se esse cara perdeu muito tráfego, o que ele tava fazendo aqui? Isso eu considero ruim. Então vou tentar evitar fazer. Ah, quem saiu vencedor? Ah, tava fazendo isso aqui de bom. Então vou tentar reproduzir. Basicamente esse é o meu framework pra isso, né? Boa. Top. Agora vamos para mais uma pergunta: como evitar ataques de concorrente? Isso é um bom ponto. Eu já passei por algumas situações bem complicadas em relação a isso. Você tem diversos tipos de ataques possíveis, né? Então, os mais comuns ali ataque de backlinks, que hoje isso é muito. Antes era muito. O Google não conseguia identificar muito bem isso, e ele achava que era o próprio dono do site tentando fazer o É. backlink ali, eh, enfim, artificial para ele, né? Então, e nesse caso, um péssimo backlink. E aí o Google punia, né, mas, isso é cada vez mais raro, porque o Google consegue interpretar o que é bom ou ruim, enfim, e o link em si, embora é o mais relevante, assim, do ponto de vista do que ele ainda leva em consideração, mas não é tão quanto antes. Então, assim, evitar isso é um pouco impossível, é só monitorar ali o Search Console, ver se você está tendo, muitos links ruins e tentar ir fazendo, que a gente chama que é enviar o desalo, né, que é um arquivo que você desautoriza o Google a considerar esses links como bons. Mas até isso ele mesmo, enfim, tem recomendado menos fazer. Por outro lado, tem os outros tipos de ataque, né, tem diversos tipos de ataque. Então, é tentar a forma de evitar esse outro tipo de ataque, sei lá, DDoS, ataques de links que vão, infiltrar o site ali com as fontes, malware ou mesmo conteúdos que você não publicou, é tentar manter o seu site bem protegido na hospedagem que você confia e que tem, enfim, firewall, enfim, todas as coisas possíveis ali para utilizar. Tentar manter o site com a menor quantidade de plugins possíveis e plugins, confiáveis, né, com bem atualizados, né. Então, no final é isso, assim, mas mesmo assim, tipo, é muito imponderável, são muitas brechas que podem ser possíveis para isso. No final das contas, é tentar fazer o básico que funcione, mais uma vez, nesse sentido, e exato. Exato. E backups. Fazer um backupzinho é importante também. Mais um aqui. Essa pergunta ela é um pouco parecida, mas aqui ele perguntou do básico ao avançado. Então, José, existe algum roadmap que guie o caminho de aprendizado do SEO do básico ao avançado? Cara, é difícil, não tem receita pronta aí, mas eu diria que o grande ponto hoje, né, de você fazer do básico ao avançado ali no site que você está, enfim, atuando, é tentar iterar em cima e ter consciência do que você fez. Refraseando aqui, é um pouco daquilo que eu falei: "Cara, eu vou fazer 3 posts, mas ter consciência do que eu coloquei em cada um deles, no micro nicho, dentro de um assunto ainda menor dentro desse nicho, e ter controle", vamos dizer assim, ter consciência de cada estratégia do que você está fazendo e quais foram as que funcionaram ou não. No final, a grande técnica para ir do básico ao avançado no SEO é aprender com os próprios erros ali, aprender e, tipo, ter esses primeiros resultados para, de fato, você saber o que errou, o que acertou, e ir observando isso com o tempo, sabe? Porque o SEO, ele veio num caminho, tipo, nessa última década, vamos dizer assim, de que você
ainda não tinha controle sobre o que você fazia e qual resultado você teria. Hoje, esse controle é ainda menor. Então, assim, você tem ainda menos controles e manivelas ali que você pode manipular, né, no bom sentido, que vai te dar um resultado melhor. Então, é fazer o básico no sentido de dar o 10 conto, né? Então, isso são básicos. Muita coisa também é frequência, tipo assim, essa galera se prende muito no estudo, mas esquece de ir pra prática. Né? Tipo, você quer aprender SEO do básico ao avançado, mas às vezes você não tem nenhum site. Como é que você vai? E a questão é, tipo assim, pensando no SEO, né, o SEO ele tem as boas práticas ali e tudo mais, mas cada negócio é singular. No final de tudo você tem que colocar o seu site para rodar e testar. Publica de uma forma, publica de outra. Então, eu já falo aqui, ó, eu tenho 3 formas, 3 estratégias diferentes bem de palavra-chave. Cara, eu quero entender o que eu fiz aqui e qual resultado que foi operado nisso. Você consegue, perceber esse tipo de coisa fazendo, testando, então não tem como, né. Então, partir do momento que por mais que você tenha ali cursos que possa te ensinar, e ele entra naquele negócio mais minucioso, técnico, etcétera, no final, a sua performance vai ser diferente da performance de uma pessoa que está no mesmo nicho, falando sobre o mesmo negócio. Por quê? O seu site é diferente. Então, é tipo assim, coloca a mão, né, na massa, publica, testa, e ali você vai porque chega um determinado momento que você só vai ganhar, chegar no avançado em qualquer assunto, fazendo e aprendendo os próprios erros, não tem como. Exatamente. Exatamente. É isso aí, tem que testar, galera. A gente vai bater nessa tecla para sempre e para todo o resto da nossa vida. Tem que testar. Tá dando certo, tá lindo. Mesmo assim, vamos testar um negócio diferente. Vamos pegar uma porcentagem do Também, porque, tipo, a gente consegue, existem metas que a gente tem, né, tipo, a partir da dificuldade de uma palavra-chave, e aí, tipo, eu até queria saber, tipo, a partir de qual o ranqueamento que você costuma testar? Tipo, palavras de 4 a 10 ou só segunda página. O que que você costuma, por exemplo, alterar um título ou mudar o posicionamento ou inserir mais palavras-chaves? O que que você costuma fazer para conseguir subir alguns assuntos? Eu vou te falar de uma maneira que talvez não seja tão satisfatória, porque mas que é a realidade que a gente tem praticado hoje, assim, a gente tem cada vez observado menos a questão de ranqueamento em si e observado mais a questão de entrada no Discover, CTR do Discover, pra isso, eu diria, para a esmagadora maioria dos nichos hoje. Tem poucos nichos, e eu posso citar aqui nominalmente, talvez, receitas, e entre nicho, eh, mais micronicho, assim, sei lá, que são assuntos menores, né, no final das contas, que ainda você pode dizer que tem uma SERP mais pura, no sentido mais, eh, específico da palavra, né, que você vai conseguir, eh, não só galgar posicionamentos ali, mas ficar, ser estável e enfim. Então são poucos nichos hoje que eu observo, talvez seja uma visão um pouco pessimista da coisa, mas é a realidade para mim, é que você consegue, monitorar de uma maneira eficaz e você: "Poxa, se eu estiver na posição 1, se eu ir da 3 para 1 aqui, eu vou ter X% mais tráfego e aquilo vai ser sustentável", etcétera. Então, são poucos nichos, assim como eu citei, receitas, uma ou outra ali. No final das contas, o 80-20 para a gente hoje está sendo apostar no do Google Cover e, obviamente, em algumas palavras que são mais noticiosas, né, ou seja, sei lá, Bolsonaro, Pablo Nassau, Lula, sei lá, coisas que têm, né, volume maior de pesquisa, né, e assim, cadeira, no Google ainda coloca ali no, tanto na SERP quanto naqueles carrosséis de notícias, é um pouco menos infectado, né, no sentido da palavra aqui, por eh, esses outros mecanismos que o Google tem colocado dentro da SERP, né, que é o AI Overviews, as snippets, né, de resultado já direto ali também, o Graphic Knowledge, que é as outras informações ali, mesmo anúncio, o Google está panturrando a SERP de anúncios. Você vai olhar, cara, tu pesquisa uma palavra, faz um teste aí, você pesquisa uma palavra-chave, você vai ter que dar uns 2, 3 scrolls para até chegar na primeira posição. Então, assim, é cada vez a busca por atenção ali na SERP por todos esses elementos, deixa cada vez mais injusto ou, como é que eu posso dizer, cada vez mais dificultosa essa questão de, cara, eu vou testar, vou chegar na página 2 ou na mesma página 1 eu vou chegar em determinado posicionamento, sabe. Entendi. Só para fechar, e aí eu acabei quebrando não, tranquilo, mas é tipo,
É, o equilíbrio perfeito, até perguntando para o Ítalo, que também já transitou pelos dois mundos, de SEO e programática, mas existe um equilíbrio perfeito? Ou o ideal é, por exemplo, ter só orgânico, ou equilibrar e diminuir o risco com orgânico e pago, ou buscar ser muito bom em um? O que que vocês entendem que hoje é o ideal, assim, é ter um orgânico e um pago, focar só em uma coisa e ser perfeito em uma? Existe uma maneira de você se proteger, eh, tanto de um ban ou enfim, é uma estratégia que faz sentido? Ó, vou tentar, sei lá, colocar meu ponto de vista aqui, né, lembrando que é só opinião, não tem nenhum dado sobre isso. Eh, Primeiro, com relação à aquisição, né, de usuários, eu acredito que tem que haver diversificação. É uma questão de colocar todos os seus ovos numa única cesta, né. Então, se você aí tem uma questão de dominância, né. Então, você tem que ter mais cestas para colocar ovos, mas você vai deixar mais ovos da melhor cesta. Entendeu? Então se você é um cara que conhece muito de SEO, já tem uma performance muito boa de SEO, se sustente no SEO e comece a testar novas fontes de aquisição, seja através de tráfego pago, seja através de referral, de, sei lá, Interessante. tipo assim, qualquer coisa, né, mas você tem que começar a verificar por quê. Você não pode ficar à mercê de terceiros. Então o Google vai lá, te faz um update e te joga para baixo. Pô, se ele faz o update e joga para baixo, você tem outras estratégias, né. Então, social, você tem várias outras estratégias de aquisição que você pode desenvolver, né. A estratégia do tráfego pago, como o próprio Tiago falou que na SERP está entregando mais patrocinado do que qualquer outra coisa, então ela é uma estratégia que já tem que manter ela, tipo assim, na verdade ter ela como uma estratégia, consolidada. Se ela vai ser o seu 80/20, aí vai depender de qual que é a sua preeminência. "Não, eu sou muito bom no SEO", então beleza, foca no SEO, mas tenha algo ali, pronto para aquisição de tráfego pago, se for necessário. E vice-versa, o cara que tem tráfego pago, né, se ele ficar só com tráfego pago também, pode acontecer dele sofrer algum bloqueio, cair numa blacklist, a conta dele de anúncio ser pausada por violação de alguma política, né, tudo isso pode acontecer. Então você tem que ter ali uma segunda via também já preparada, esse é o primeiro ponto. Agora o ponto que se o um ele vai, ajudar o outro a evitar o ban, etcétera, cara, não existe informação que dá pra gente, eh, afirmar de fato que isso vai acontecer, né, mas são no meu entendimento são, estratégias importantes, né, quando você, cria ali um site tanto orgânico quanto pago, né, são algumas métricas, né, elas param de ser, elevadas demais a nível de conta. Então eu tô falando, tipo assim, um CTR muito alto, então você tem um CTR médio de 35%, fala assim: "Nossa senhora, é um CTR que chama atenção", né, e possivelmente vai chamar a atenção, do algoritmo do Google, vai cair numa revisão do time de compliance lá e, por conta disso, você vai ter uma restrição, né. Então talvez, ter uma estratégia de tráfego orgânico para compensar em conta, né, te leva a os números gerais da conta a serem mais equilibrados. Em vez de ter um CPM muito alto, ter um CPM mais equilibrado, em média, né, número de impressões também, ele vai aumentar em relação ao orgânico, com o CPM mais baixo, com a taxa de clique mais baixa. Então tudo isso eu acredito que, em geral, na conta, ela deixa a sua conta, vou colocar entre muitas aspas aqui, mais saudável, né, ou seja, tem um volume maior, né, tem comportamentos diferentes dentro daquela conta, rodando com mais de uma estratégia. Eu acho, minha opinião pessoal, eu acho muito válido, né, e eu acredito que, cada um tem a sua proeminência, tem que focar na proeminência dele, é de fato os 80/20, mas que, faz total sentido você ter planos A, B, C, D, F de aquisição aí também. Isso é legal e eu só acrescentaria o seguinte, no final o framework para mim até dentro do muito disso que o Ítalo falou cara, se você tem muito recurso assim, você está bem no SEO, comece a investir em tráfego pago ali, comece a diversificar suas fontes. E se você também tem muito recurso, está com uma boa operação ali, mas só rodando, tráfego pago, comece a investir na parte de SEO.
É simples, simplesmente é simples, porque, cara, se eu tenho uma operação estável aqui no tráfego pago, por que não contratar alguém, contratar um analista de SEO para ele começar a tocar aqui uma operação dentro do meu próprio site ou em outro site ali, algo de SEO. E porque se eu tenho uma boa estratégia aqui de SEO, nesses vai e vem do algoritmo, mas por que não contratar um gestor de tráfego pago, né, um analista de retenção, alguém ali para fazer essa operação para mim e eu, obviamente, aprender na parte de pago ali. Não tem por que não, entendeu? Agora, por outro lado também, então assim, se você tem recurso, invista um no outro ali. Se você não tem, você está começando agora ou está, enfim, está começando a dar os primeiros passos ali, foca. Assim, se não tem, foque em um e vá. Se já tem, enfim, diversifique dessa maneira, porque uma coisa melhora a outra, no final das contas. Para o primeiro caso aí do cara que tem um recurso. Se você tem um site muito estável ali, no de tráfego pago, chegando ali, tráfego de Google, de Facebook Ads, de e-mail e tal, tudo aquilo facilita, todos esses sinais, todo esse fluxo que já passa no teu site, já facilita para você ter o seu domínio já é visibilidade, já é quente ali, ele pode ser melhor entregue no Google Discovery, no próprio Google Search. O contrário também é verdade. Se você tem um site bom de SEO e tal, e você começa a passar outros sinais ali, outros fluxos de Meta Ads, de Instagram, de Google, você começa a melhorar também. Então, assim, tudo se mistura. O fato de ter esses outros sinais do meu site ali passando, num site de tráfego orgânico, por exemplo, faz com que ele seja ainda mais entregue. Então, assim, Realmente, ao invés das unidades, no meu tudo ali, entendeu? Mas acho que o framework é isso. Se tem recurso, invista quanto antes, principalmente talvez trazendo alguém que já traga algum know-how ali e fazer. Se não tem que focar, porque senão, assim, tem que focar para iterar, melhorar, ter essas primeiras vitórias e seguir, enfim. E aí vai escolher qual dos dois caminhos ali for mais proeminente. perfeito. Show. Então, sem dúvida, meu tá tudo Nada. certo aí, completamente. Não temos mais dúvidas aqui no Instagram. Então, ficamos assim com esse assunto, com essa chuva de conhecimento e de debate, né? Que é um assunto muito extenso e que direciona a gente para muitos lugares. E, gente, de novo, não é fácil. Se alguém virou para você e falou assim, cria um site, vai dar para ganhar muito dinheiro na internet. Dá. Vai ter que trabalhar demais. Mas trabalhando qualquer outra coisa. Exatamente. É um negócio como qualquer outro, né? Eu sinto que essas ondas de hype, assim, a galera pega muito achando que é muito fácil, né? Tipo assim, agora descobriram Aqui é uma forma fácil de ganhar dinheiro. O da duradoura, né? mas vamos ter um pouco mais de consciência. Vamos pelo caminho mais difícil, mas que vai bancar, né, também. Vamos no caminho certo, é isso mesmo. É isso. Então é isso, pessoal. Ficamos aí. Teremos o próximo episódio logo mais. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, ou se você quiser deixar o seu feedback aí, coloca nos comentários. Lembra de curtir esse vídeo, assinar o sininho aqui para você receber, se inscrever no nosso canal e acompanhar o Podcast nas redes. Chegou. Vai.